Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando a reunião Vida e Ministério Cristão, com algumas partes, entre elas joias espirituais, leitura da Bíblia, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Espero que vocês gostem da maneira como foi feita. Então, vamos para o nosso vídeo. Vamos juntos agora considerar algumas joias espirituais da semana 10 a 16 de outubro, que está no livro do 1 dos Reis, capítulo 19 e o capítulo 20. Com certeza vai ser uma bênção para nós ler alguns versículos da Palavra de Deus. Então pegue aí seu caderninho, sua caneta para fazer as anotações. Se você tiver também encontrado alguma joia espiritual, então como padrão, deixa lá no final do vídeo, escreva, faça seu comentário, que com certeza vai contribuir para a edificação de seus irmãos. Então vamos iniciar joias espirituais lendo o livro do 1 dos Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, que diz assim: Assim, Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando a terra e havia 12 pares de touros à sua frente. Eliseu estava com o 12º par. Então Elias foi até ele e lançou sobre ele o seu manto oficial. Em vista disso, Eliseu deixou os touros, correu atrás de Elias e disse: Por favor, deixe-me beijar meu pai e minha mãe. Depois eu seguirei. Ele lhe disse: Pode ir, não estou impedindo você. Portanto, ele voltou, pegou 2 touros e os ofereceu em sacrifício. Com a madeira do arado e do jugo cozinhou a carne e deu-a ao povo. E eles comeram. Depois ele seguiu Elias e começou a servi-lo. Então a pergunta da apostila quer saber: o que esse relato nos ensina sobre aceitar uma nova designação no serviço de Jeová? Então a resposta se encontra na revista Sentinela, 1/11 de 97, página 31, parágrafo 1. Então a resposta fica assim: alguns têm deixado seus campos, seu meio de vida, para pregar as boas novas em territórios distantes ou para servir como membros de uma família de Betel. Outros têm viajado a países estrangeiros para trabalhar em projetos de construção da sociedade, demonstrando, assim como Eliseu, a abnegação. A segunda pergunta é a que a gente mais gosta, né? Onde vamos agora encontrar joias espirituais. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então vamos começar a encontrar nossas joias. Então vamos ler primeiramente o versículo 2 do capítulo 19, que diz assim: Em vista disso, Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem e que façam severamente, se amanhã, até esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com cada um daqueles profetas. Bem, após Jezabel ouvir o relato de seu marido, de como ele foi envergonhado, ela mandou mensageiros para avisar a Elias que ele iria morrer. No entanto, ela poderia ter mandado matar de imediato Elias, mas não o fez, pois ela queria que ele fugisse com medo. Lição para nós: o mundo dominado por Satanás ouve apenas um lado da história, assim como Jezabel, e por causa disso acaba atacando o povo de Deus, não com o objetivo de matá-lo, mas de nos amedrontar e deixar de servir a Jeová. Então, não podemos deixar que isso aconteça,
devemos estar determinados a continuar firmes na fé, servindo a Jeová. Vamos encontrar mais joias ainda no capítulo 19, agora o versículo 3, que diz assim: Então ele ficou com medo, por isso fugiu imediatamente para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou seu ajudante ali. Elias provavelmente deve ter achado que após o evento ocorrido, todos mudariam seu proceder, mas não foi isso que aconteceu. Jezabel estava mais determinada do que nunca de matá-lo. E no momento de fraqueza, Elias tirou os olhos de Jeová e viu a ameaça e temeu, e passou a andar pela vista e não mais pela fé. Lição: quando passamos por situações adversas, podemos acabar deixando de ver a Deus. E nesse momento, podemos vacilar, agindo somente como humanos pecadores. Então, para que isso não aconteça, precisamos sempre fixar nossos olhos em Jeová, para que possamos tomar boas decisões. Vamos dar continuidade ainda no capítulo 19 e vamos ler agora o versículo 4, que diz assim: Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: Já chega. Agora, ó Jeová, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Bem, nesse momento, Elias sentiu que tinha fracassado e pediu para morrer, pois ele tinha em mente que não foi melhor do que seus antepassados. Lição para nós: jamais devemos comparar o nosso ministério com o de outros, pois o resultado de nosso trabalho, às vezes, não enxergamos, pois queremos o resultado de imediato. No entanto, precisamos andar pela fé e não pela vista, e no momento certo Jeová mostrará o resultado da nossa obra. Pois se ficarmos tentando comparar o nosso trabalho prestado com o de outras pessoas, aí sim realmente podemos nos desanimar, assim como aconteceu com Elias. Então devemos focar em Jeová e naquilo que estamos fazendo de melhor. Dando continuidade em nossas joias, vamos ainda no capítulo 19, ver os versículos 5 e 6, que diz assim: Então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sob pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Depois de fugir para o deserto, tomando sua própria decisão, com medo de morrer, ele dormiu com fome, e um anjo lhe tocou e lhe trouxe comida. Lição para nós: Jeová, ele nunca nos abandona. Ele nunca irá nos abandonar, mesmo quando tomarmos decisões precipitadas. Ele estará conosco nos momentos bons e ruins. Ele nunca nos abandonará. Percebemos que Elias, ele fugiu precipitadamente, sem consultar a Jeová, e com fome dormiu. Mas Jeová percebeu a necessidade dele e lhe ajudou, mesmo ele tendo agido precipitadamente. Então podemos confiar que Jeová também fará o mesmo conosco. E ainda uma outra lição pequena que nós podemos tirar desses dois versículos é: Deus ele alimentou Elias com pão e água. Geralmente, pão e água na Bíblia são símbolos da própria palavra de Deus. Então, em momentos difíceis da vida, precisamos recorrer sempre à palavra de Deus, para que ela possa nos alimentar, nos revigorar
e que assim possamos continuar no caminho de Jeová. Outra joia que ainda podemos encontrar no capítulo 19, agora é no versículo 14, que diz assim: Ele respondeu: Tive um zelo muito grande por Jeová, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto, derrubou os teus altares e matou os teus profetas à espada, e eu fui o único que sobrou. Agora eles estão querendo tirar a minha vida. Bem, Elias, pela segunda vez nesse capítulo, ele diz que ele é o único profeta que sobrou, achando que todos os outros haviam morrido. Isso lhe deixava mais desanimado e temeroso. Lição para nós: ao passar por provações, nunca pense que está só. Jeová sempre nos dará irmãos para nos encorajar e fortalecer. O desânimo vem para todos. Então, antes de pensar em desistir e reclamar, saiba que Deus já está no controle e sempre quer nos ensinar algo. Dando continuidade ainda no capítulo 19, vamos fazer a leitura do versículo 15, que diz assim: Jeová disse-lhe: Volte e vá ao deserto de Damasco. Ao chegar, você deve ungir Azael para ser rei da Síria. Elias, por medo, como já vimos, ele fugiu para o deserto sem pedir a direção de Deus, fazendo aquilo que achava ser melhor. Mas Jeová pediu que ele voltasse. Lição para nós: Elias estava no seu caminho, ele tomou sua própria decisão, mas não estava na direção de Deus. Às vezes, em nossas vidas, acontece exatamente assim. Percorremos nossos próprios caminhos sem perguntar a Deus se são certos. E em dado momento, Deus nos manda voltar. Se isso aconteceu com você ou está acontecendo, ouça a voz de Deus e volte para Ele. E tenha certeza que esse será o melhor resultado e benefício que você fará para si mesmo. Vamos dar continuidade às nossas joias espirituais e vamos passar agora para o capítulo 20. No capítulo 20 a gente vai fazer a leitura do versículo 11, que diz assim: O rei de Israel respondeu: Digam a ele que aquele que veste a armadura não se gabe, como se já a estivesse tirando. Ben-Hadad, ele se gabou que iria destruir Samaria, e sabemos o resultado final de orgulho e arrogância desse rei. Lição para nós: no serviço de Jeová não há espaço para pessoas arrogantes e orgulhosas. Se existem pessoas assim, uma hora Jeová ou refina ou tira. E se receber uma nova tarefa no ministério, evite de ter excesso de confiança, com característica de arrogância, mas antes seja humilde e confie em Jeová. E a última joia espiritual que eu destaquei para os irmãos é o capítulo 20, o versículo 12, que diz assim: Assim que Ben-Hadad ouviu isso, enquanto ele, os reis, bebiam nas suas tendas, disse aos seus servos: Preparem-se para atacar. Então eles se prepararam para atacar a cidade. Ben-Hadad, após ouvir a resposta do rei Acabe, que não iria ceder às suas vontades, ele disse aos reis: Preparem-se para atacar. Mas notem, eles estavam bebendo. Lição para nós: a embriaguez costuma geralmente criar um falso sentimento de confiança. Sabemos que não é errado beber, mas devemos ser equilibrados para que possamos tomar boas decisões quando for necessário, sempre dando honra ao nome de Jeová. E também já ouvimos várias vezes que não é bom a gente tomar bebida antes de ir para o salão do reino, antes de ir para o ministério ou antes de fazer alguma coisa no serviço de Jeová.
Então devemos ter um total controle de nossas ações para que possamos dar honra e glória ao nosso Deus Jeová e ao seu Filho Jesus Cristo. Acabe contou então a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele tinha matado todos os profetas à espada. Em vista disso, Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem e que o façam severamente, se amanhã, até esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com cada um daqueles profetas. Então ele ficou com medo. Por isso, fugiu imediatamente para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou seu ajudante ali. Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: já chega. Agora, ó Jeová, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sobre pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Mais tarde, o anjo de Jeová veio pela segunda vez, tocou nele e disse: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Assim, ele se levantou, comeu e bebeu. E, fortalecido por aquele alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte do verdadeiro Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. De repente, veio a ele a palavra de Jeová: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tive um zelo muito grande por Jeová, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto, derrubou os teus altares e matou os teus profetas à espada. E eu fui o único que sobrou. Agora eles estão querendo tirar a minha vida. Mas ele disse: saia e fique de pé no monte, diante de Jeová. E Jeová estava passando, e um vento muito forte partia montes e despedaçava rochedos diante de Jeová. Mas Jeová não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas Jeová não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas Jeová não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se uma voz calma, baixa. Assim que Elias ouviu essa voz, cobriu o rosto com seu manto oficial e saiu e ficou de pé à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tive um zelo muito grande por Jeová, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto, derrubou os teus altares e matou os teus profetas à espada. E eu fui o único que sobrou. Agora eles estão querendo tirar a minha vida. Muito bem. Vamos fazer agora a análise da lição 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então, o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então, como você pode fazer isso? Pense nas pessoas. Coloque-se no lugar das pessoas, imagine os problemas que elas enfrentam e como elas se sentem. Pense no efeito de suas palavras. Procure encorajar, consolar e fortalecer. Não fale coisas que podem ofender. E fale de modo bondoso. Mostre que se importa com as pessoas, pelo modo como você fala, por seus gestos, expressões faciais. Não se esqueça de sorrir. Então, não exagere nas emoções, em vez de atrair atenção para si mesmo. Fale ou leia de modo natural, seja sempre educado e amoroso. Então, na leitura,
dá para se adaptar alguns pontos aqui, né? Fazer expressões faciais, gesticular, sorrir caso tenha necessidade. Não exagere nas emoções, né? É claro que a gente tem que dar vida aos personagens, mas tem que fazer isso com tranquilidade, para que assim você não chame atenção para si, né? Não queira se amostrar, mas quando você lê de uma forma natural, assim como o texto quer que seja lido, você consegue fazer isso de um modo educado e amoroso. E ao fazer esses detalhes, adaptando a leitura, tenha certeza que você será simpático e mostrará que se importa com as pessoas. Então vamos para o nosso vídeo, nós vamos considerar a revisita e o estudo bíblico. Então a revisita, ela diz assim, use o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. E o ponto está sendo analisado é o ponto número 18. Use informações interessantes. Então a demonstração fica assim. Então o nome do publicador eu coloquei Jó e do morador Ló. Então vamos iniciar. Bom dia, Ló. Tudo bem? Então Ló diz: tudo bem, graças a Deus. Então Jó continua: que bom! Como prometido, estou aqui hoje para te responder a base da Bíblia, a pergunta que te fiz. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Se lembra? Então Ló diz: sim, eu imagino que é pelo fato dela ser a palavra de Deus. Então Jó diz assim: sim, muito bem. Esse é o fator principal. Mas embora a Bíblia ela não seja um livro científico, ela traz informações exatas. Veja só o que diz o livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Então, após a leitura, você diz assim: percebeu, Ló? Por volta de 1473 a.C., foi dito que a Terra está suspensa sobre o nada. E hoje os cientistas descobriram que isso realmente é verdade. O que você acha disso? Então Ló diz assim: eu acho isso incrível. Que exatidão! Isso com certeza prova que ela de fato é a palavra de Deus. Então Jó continua: nos tempos bíblicos, Ló, algumas pessoas achavam que o universo nasceu de um ovo cósmico e que vários animais seguravam a terra nas costas. Que loucura, né? E como vimos no versículo, ele mostrou que a terra está suspensa sobre o nada, apenas com o poder de Deus. Além dessas informações, Ló, interessantes, que encontramos apenas nesse versículo da Bíblia, a Bíblia ela responde a várias perguntas. Eu gostaria de voltar aqui no próximo sábado para considerarmos um pouco mais a palavra de Deus. O que você acha? Então aqui você finaliza a sua demonstração. É claro, se você quiser continuar a adaptar, fica a seu critério. É apenas uma base, né? Para que assim possamos fazer as nossas designações. E vamos fazer então agora a análise da brochura Melhore, que é o ponto 18. Use informações interessantes. Então, o que deve se fazer? Faça as pessoas pensar sobre o assunto, usando informações interessantes para elas. Então, como pode ser feito isso? Leve em conta o que as pessoas já sabem. Pesquise, medite e mostre a importância do assunto. Então, conseguimos perceber aqui que durante a demonstração, Jó ele utilizou 2 pontos, que foi levar em conta o que as pessoas já sabem e pesquisar e meditar. Então, quando Jó ele fala da data, né, em 1473, antes da Era Comum,
a Bíblia já mostrava que a Terra estava suspensa sobre o nada. Então aqui ele pesquisou uma informação, ele trouxe uma notícia interessante para ilustrar e adaptar a informação, que era o versículo que foi lido. Então ele trouxe a data de quando foi falado aquelas palavras, mostrando assim a distância de quando a Bíblia já havia dito até os cientistas descobrirem de fato. Então, ele trouxe uma informação interessante. E outro ponto que Jó utilizou foi chamar a atenção para um detalhe interessante. No finalzinho da sua demonstração, ele ali trouxe que nos tempos antigos, as pessoas achavam que o universo surgiu de um ovo cósmico e que vários animais seguravam a Terra nas costas. Então, embora seja uma informação teoricamente antiga, mas as pessoas de hoje em dia talvez nem saibam que isso antigamente era dito como verdade. Então, ele chamou a atenção para um detalhe interessante de como as pessoas imaginavam que a Terra estava sendo segura e de como, de fato, ela está sendo segura à base do texto. Então, Jó ele usou alguns pontos interessantes que fez com que ele usasse muito bem essa parte. Use informações interessantes. Então, vamos dar agora continuidade à nossa parte Faça Seu Melhor no Ministério e vamos ver o estudo bíblico. Então, vamos usar a publicação Seja Feliz para Sempre, lição 7.7. E o quadro Algumas Pessoas Dizem. Então vamos ver como é que ficou essa demonstração. Então Jó inicia assim. Então vamos iniciar nosso estudo, Ló. Na semana passada, vimos que Jeová se importa com as pessoas. E hoje veremos no ponto 7, a natureza nos ensina sobre as qualidades de Jeová. Então você pode pedir para o estudante ler esse trecho inicial. Logo após, vocês vão assistir o vídeo, vão simular que estão assistindo o vídeo e depois vai ler o texto de Romanos 1:20. Então, após a leitura do texto, você faz a pergunta: que qualidades de Jeová você vê nas coisas que ele criou? Então, Ló diz assim: são tantas coisas, mas o que acho impressionante é as cores e os cheiros. Então Jó diz assim: isso de fato realmente é impressionante. Só para você ter uma ideia, o ser humano consegue enxergar cerca de 1 milhão de cores. E acredita-se que nós somos capazes de sentir 10 mil cheiros diferentes. É claro que nós não precisaríamos de tudo isso para viver, mas mesmo assim, Jeová fez. Que qualidade você consegue ver de Jeová? Então Ló diz assim: consigo perceber o amor, carinho e alegria. Jó continua: muito bem. Por exemplo, a televisão era preto e branco e todos conviveram por muito tempo e achavam o máximo. Depois veio a colorida. Isso mostra que nós iríamos conseguir viver com menos. Mas pelo seu amor infinito, Jeová quis que os humanos tivessem alegria em viver. Vamos passar agora para o quadro Algumas Pessoas Dizem. Deus é uma força que está em todo lugar. Ele não é como a gente, que pensa e tem sentimentos. Você também pensa assim? Então Ló vai dizer: claro que não. Conseguimos ver as várias qualidades de Deus em sua criação, fazendo com que o ser humano tenha felicidade. Então Jó diz: muito bem. A segunda pergunta: por que você acha isso? Então Ló diz: bem, porque a criação mostra isso. Quando acaba, por exemplo, uma chuva, aparece logo o arco-íris, demonstrando assim um pacto feito de Deus com Noé. Mostrando assim que Deus ele pensa, ele se lembra
dos pactos feitos. E nos animais e nas flores, a gente consegue ver a sensibilidade de um Deus carinhoso e amoroso. Então Jó diz: muito bem, então vamos dar continuidade. Então aqui a gente pode finalizar o nosso estudo. Vamos fazer agora a análise do ponto 7, que é use informações verdadeiras. Então o que você deve fazer? Use informações verdadeiras para ajudar as pessoas a chegar à conclusão correta. Então o primeiro ponto diz assim, use fontes de informações confiáveis, que é usar a palavra de Deus, né? Então é exatamente isso que foi feito, leu Romanos 1:20, então você já usou a palavra de Deus. Se você for usar alguma informação científica, uma notícia, verifique se ela é confiável e se está atualizada. Então a gente conseguiu perceber que Jó ele trouxe duas informações interessantes, né? De quantas cores o ser humano consegue ver e quantos cheiros consegue sentir. Então, se você for trazer alguma informação, verifique se ela é atualizada. O segundo ponto, não altere as informações. Então, se você for explicar o texto, você deve fazê-lo de acordo com as publicações do escravo fiel e prudente. E use as informações para ajudar as pessoas a raciocinar. Então, depois de ler um texto, citar uma informação, faça perguntas ou dê exemplos ou ilustrações. Então, conseguimos perceber aqui que Jó ele fez o exemplo da televisão preto e branco, né? Ele quis mostrar ali que o ser humano ele consegue viver com menos. Mas Jeová, no seu infinito amor, faz com que o ser humano viva com mais, para que ele possa mais ter felicidade em viver. Então, com certeza, ajudou Ló a raciocinar. Então, fazendo assim, com certeza ele também usou muito bem o ponto 7. Então, vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura inicial, que diz assim: até agora você já aprendeu muitas verdades da Bíblia, mas você talvez pense, todo mundo devia saber sobre isso. É verdade, todos precisam saber sobre isso. Mesmo assim, pode ser que você fique com receio de contar a outros sobre o que está aprendendo. Nesta lição, vamos ver como você pode vencer esse medo e ter a alegria de falar a outros sobre as boas novas. Então, primeiro ponto. Os discípulos de Jesus disseram: não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles amavam tanta verdade que queriam falar sobre ela para o máximo de pessoas possível. Você também se sente assim? Então, procure oportunidades para, com jeito, falar com seus parentes e amigos sobre o que está aprendendo. Então, vamos fazer a leitura de Colossenses 4:6, depois a gente faz a pergunta. Então, Colossenses 4:6 diz assim: que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Então a pergunta: como você pode falar para outros sobre o que está aprendendo? Resposta: então podemos procurar oportunidades para com jeito falar com seus parentes e amigos sobre o que está aprendendo. O texto mostrou que nossas palavras têm que ser temperadas com sal, ou seja, no ponto. Então, fale com muito carinho e contato com seus parentes. No quadro abaixo, algumas ideias dizem assim: quando conversar com um parente, você talvez possa dizer algo assim: aprendi uma coisa interessante essa semana. Segundo, mostre um texto na Bíblia para consolar um amigo que está doente ou preocupado. Terceiro, quando seus colegas de trabalho perguntarem como foi o seu final de semana, conte o que você aprendeu no seu estudo da Bíblia ou numa reunião. Quarto, mostre o site jw.org para os seus amigos. E quinto,
Convide alguém para acompanhar seu estudo da Bíblia ou mostre como pedir um estudo bíblico no jw.org. Segundo ponto, leitura. Os discípulos de Jesus fizeram mais do que apenas falar das boas novas para as pessoas que conheciam. Elas também pregavam de forma organizada. Jesus enviou seus discípulos para pregar de 2 em 2 a toda a cidade. Isso deu a mais pessoas a oportunidade de ouvir as boas novas. Além disso, pregar junto com outros dava muita alegria a eles. Será que você também poderia pregar com a congregação? Então, pergunta: por que vale a pena pregar com a congregação? Resposta: quando Jesus designou os discípulos de 2 em 2 para ir pregar toda a cidade, eles tiveram muita oportunidade de pregar as boas novas e isso fez com que eles tivessem alegria pelo fato das pessoas estarem ouvindo e aceitando. Então, é exatamente isso que também vai acontecer conosco. Vale a pena porque nós teremos alegria e iremos saber que estamos dando oportunidade para que outras pessoas venham conhecer a verdade. Aprenda mais. Veja como você pode vencer o medo de pregar e ter a alegria de participar nessa obra. Ponto 3. Jeová vai estar do seu lado. Alguns que querem pregar talvez fiquem preocupados com o que outros vão pensar ou como vão reagir. Então a pergunta ela quer saber: você fica com um pouco de medo de falar a outros sobre o que está aprendendo? Por quê? Bem, então essa pergunta tu vai fazer para o seu estudante, né? Então imagine na sua época de estudante, na minha época de estudante. Eu tinha medo de falar, sim, eu tinha medo. Por quê? Porque eu ficava pensando, será que ele vai me fazer alguma pergunta que eu não vou saber responder? Então, às vezes, o medo de não ter a resposta para satisfazer a pergunta da pessoa, isso me deixava receoso de falar sobre a verdade. Mas, aos poucos, isso foi passando. Então, vamos assistir junto agora um vídeo que tem o tema Eu orei a Jeová e pedi coragem. E depois, nós vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, vamos ver o vídeo, logo após a gente faz a pergunta. Então a pergunta: como esses jovens testemunhas de Jeová venceram o medo? Então Ana, ela diz que ela orou para Jeová para que ele desse coragem para ela vencer o medo e disse para todos que eram testemunhas de Jeová. Ela lembrou também o que diz Marcos 8,38, que não devemos nos envergonhar de seguir a Jesus. Bianca, ela diz que ela tinha medo, de defender a sua fé. Então ela falou com a mãe, recebeu alguns conselhos e numa aula a professora ela havia dito que as testemunhas de Jeová deixam seu filho morrer. Então Bianca ela se levantou da cadeira e disse que aquilo era mentira. E Jonathan, ele pensou no exemplo de Jesus, orou a Jeová pedindo coragem e também outra oportunidade de defender o nome dele. Então, depois dessa oração, ele teve força e conseguiu se identificar como testemunha de Jeová e ele disse que isso tem sido uma proteção para eles. Então, a gente viu aqui algo comum, nessas 3 experiências, que todos oraram a Jeová e pediram ajuda. Ponto 4. Fale de modo bondoso. Quando falar das boas novas para outros, pense não apenas no que falar, mas em como falar. Então vamos fazer a leitura do livro de 2 Timóteo 2,24 e 1 Pedro 3,15. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir.
Então, 2 Timóteo 2,24 diz assim: O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa controlar ao sofrer algum mal. E 1 Pedro 3,15 diz assim: Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhe exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Então, a primeira pergunta: quando falar com outros sobre a Bíblia, como você pode colocar em prática o que esses versículos dizem? Bem, de acordo com os textos, a gente percebeu que nós precisamos fazer uma defesa da palavra de Deus sempre que houver necessidade. No entanto, nós devemos fazer isso com bondade, muita calma, controlar os nossos sentimentos. No entanto, para que isso possa acontecer, nós precisamos estar qualificado para ensinar, ou seja, precisamos estar preparado para responder às perguntas que surgem no ministério. Pois quando estamos preparados, a gente fica calmo ao dar as respostas. Mas quando a gente não consegue dar a resposta, a gente percebe que às vezes os irmãos ficam nervosos e acabam talvez se exaltando em responder uma pergunta que pareça que está apontando algum erro na doutrina das testemunhas de Jeová. Então, precisamos estar preparados, estudar a palavra de Deus, para que possamos ser meigos com todos, mas fazer isso sempre com brandura e profundo respeito. Se fizermos assim, com certeza as pessoas vão estar mais propícias a querer ouvir aquilo que estamos falando. A segunda pergunta: pode ser que alguns parentes ou amigos não concordem com você. O que você poderia fazer? O que você não deve fazer? Bem, levando em consideração aparentes, o que nós podemos fazer é deixar que o tempo fale por si só, né? Às vezes a pessoa não é ganho por palavra, mas é ganho por ações, atitude e comportamento. Então, se você já teve a oportunidade de ensinar algumas vezes ao seu parente e você percebe que não houve mudança, faça com que sua atitude demonstre realmente que aquilo que você ensina é a verdade. Pode ser que você ganhe através da sua atitude. E o que você não deve fazer? Você não deve obrigá-lo, ou talvez tentar empurrar a goela abaixo, né, para que ele queira ouvir a verdade, porque talvez isso possa ser prejudicial. Então, dê tempo ao tempo, continue ensinando, seja bondoso e demonstre que através do seu comportamento aquilo que você fala é a verdade. A terceira pergunta: o que seria melhor? Falar com eles de modo bondoso ou tentar obrigá-los a concordar com você? Por quê? Bem, essa resposta aqui é óbvia, né? Falar de modo bondoso, para que assim ele possa querer ouvir a mensagem da verdade, ou a mensagem do reino. Porque obrigá-lo vai ser muito difícil, né? Porque assim, muitas pessoas, inclusive alguns parentes nossos, acham que as testemunhas de Jeová é uma seita, uma religião perigosa. Então, se você tentar obrigá-la a acreditar naquilo que você acredita, possa ser que você feche as portas de vez. Então, como dito anteriormente, fale de modo bondoso, tranquilo e deixe as portas abertas, né, para que ela possa, em algum dia, querer realmente ouvir o que você tem a dizer. Então, se ela não é ganha com palavras, tente ganhá-la sem palavras. Ponto 5. Falar a outros sobre as boas novas da alegria. Jeová deu a Jesus a tarefa de pregar as boas novas. O que Jesus achava dessa tarefa? Então vamos fazer a leitura do livro de João 4:34 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: Jesus lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou
e terminar a sua obra. Então a pergunta: além de nos manter vivos, comer nos dá alegria. Por que Jesus comparou fazer a vontade de Deus, por exemplo, pregar as boas novas, com o alimento? Bem, conseguimos entender no texto que o alimento, na verdade, é uma necessidade física que todo ser humano precisa, senão morre. Então, quando Jesus disse que o alimento dele era fazer a vontade de Jeová, ele quis mostrar prioridade, mostrar a necessidade de estar fazendo aquilo e fazer com alegria. Então, além do alimento para nós ser fundamental para que continuemos vivos, quando nós comemos uma comida saborosa, gostosa, aquilo nos dá alegria. Então Jesus Cristo ele juntou a necessidade com a alegria. E no ministério é exatamente assim que acontece. A segunda pergunta: por que você acha que pregar as boas novas nos dá alegria? Então, pegando uma deixa de Jesus com o texto, a resposta é que para nós isso é uma necessidade, pois estaremos agradando e fazendo a vontade de Jeová. Quando isso é feito, nós temos alegria, gratificação, a gente sente um senso de dever cumprido. Então, para nós, pregar as boas novas com certeza é maravilhoso. E se alguém perguntar quais são as novidades? Como você poderia usar essa oportunidade para falar o que você aprendeu no estudo da Bíblia? Bem, geralmente quando a gente volta de férias, vamos botar assim no trabalho, ou os alunos voltam de férias para a escola, geralmente surge essa pergunta, né? Então, nesse momento, nós não podemos ter medo de falar aquilo que Jeová quer que falemos. Então, essa é a oportunidade de mostrar que talvez você teve a chance de pregar num território isolado, de trabalhar mais vezes no final de semana no serviço de campo. Mostrar para a pessoa o que você fez que trouxe para você gratificação. Então, à medida que você fala que você saiu do serviço de campo e ensinou as pessoas a palavra de Deus, a pessoa que lhe ouve vai ficar talvez indagando por quê, né? Por que fazemos isso? E talvez vai querer ter a curiosidade de entender também. Então essa é uma excelente oportunidade que você tem de transmitir a verdade de uma maneira tranquila para que a pessoa também possa vir a querer aprender a respeito de Deus. Resumo: falar sobre as boas novas para outros dá alegria e é mais fácil do que você imagina. Revisão: por que falamos sobre as boas novas para outros? Por que falamos sobre as boas novas para outro? Bem, a resposta é que todos precisam saber sobre isso. Então, à medida que nós vamos aprendendo a respeito de Deus, aprendendo a verdade, nós vamos querer transmitir essa verdade, porque isso vai nos dar alegria. No entanto, nós não podemos ter medo. Precisamos confiar em Jeová para que assim possamos ter a coragem de falar no momento certo. A segunda pergunta: como você pode fazer isso de modo bondoso? Bem, conseguimos perceber que nós não podemos obrigar ninguém a querer ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos sempre ser bondoso, falar com tato, respeitar a opinião do próximo. E percebemos que quando isso envolve nossos parentes, nós podemos deixar que o tempo seja o nosso maior aliado, para que assim as pessoas possam querer ouvir a verdade. Então, se você não consegue ganhar com palavras, ganhe sem palavras. Demonstre no seu comportamento, na sua atitude, da maneira como você trata seus parentes, que com certeza eles vão começar a ver a sua personalidade, o seu modo de agir e vão querer entender o que está por trás disso. Nesse momento, é a oportunidade que você tem de ensinar a palavra de Deus. A última pergunta: como você pode vencer o medo de pregar? Bem, nós podemos talvez nos preparar bem, sair no serviço de campo apenas como observador,
Não sei se você teve a oportunidade de fazer isso quando você era estudante. Você pode também, durante a reunião, prestar atenção nas partes Faça Seu Melhor no Ministério, que na verdade elas são feitas exatamente para aplicarmos no serviço de campo. Então, peça ajuda talvez de alguém experiente para te ensinar. Use os quadros, algumas pessoas dizem, e se alguém perguntar. Na apostila da semana, vem trazendo várias demonstrações de maneira simples. E também para os mais antigos, né, se você tem a oportunidade de ter um estudo bíblico, ainda temos o livro Raciocínio. Embora as pessoas hoje não usem mais com tanta frequência, mas esse livro é magnífico, tem muitas demonstrações. Embora seja antigo, com certeza ele pode ser muito útil também. Então, ore a Jeová, peça a força necessária para que assim você possa realmente ter a vontade, a coragem de ensinar a respeito do nosso Deus Jeová.